seu programa de qualidade de vida nas cidades, uma organização da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA e a All TV. Na semana que vem, a ASBEA vai organizar uma missão de arquitetos brasileiros à Colômbia. Eles vão a Bogotá e Medellín apresentar o seu trabalho e discutir com profissionais da Colômbia e investidores e empresas construtoras da Colômbia alguns negócios entre os dois países. Isso faz parte de um projeto de internacionalização da arquitetura brasileira, dentro do projeto Built by Brasil, um acordo entre a ASBEA e a Apex Brasil do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior. Nós vamos conversar sobre isso com 3 dos arquitetos que vão participar dessa missão, que é o Marcelo Barbosa, que é do Grupo de Trabalho de Legislação da ASBEA, o Henrique Reinhardt, que é arquiteto, e Sérgio Coelho, também arquiteto. Os 3, como disse, vão estar na Colômbia. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu quero conversar com uma pergunta, para depois a gente discutir exatamente como levar a arquitetura brasileira, que tem muita qualidade e é reconhecida, vai levá-la como negócio para o exterior. Mas a pergunta inicial é isso. Qual a expectativa de vocês em relação a essa missão na Colômbia? Que é uma missão, digamos assim, precursora do que render dela. A ASBEA pode promover muito, com a Apex promover muitas outras no ano que vem. Qual a expectativa de vocês? Marcelo, por favor. Bom, acho que eu, como os demais, a gente vai para estreitar um conhecimento com um país e 2 cidades, que no caso é Bogotá e Medellín, que tiveram um crescimento muito grande, um desenvolvimento de suas áreas metropolitanas, com a criação de bibliotecas, enfim, BRT, resolvendo problemas de mobilidade urbana, de habitação. Então, pelo menos a mim me interessa muito conhecer essa realidade, aprender com isso, porque acho que todos os casos são importantes, e estreitar contato com alguns arquitetos e com entidades, com o mercado da Colômbia. Enfim, acho que é a diretriz de todo mundo. Henrique. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que eu teria ainda a acrescentar a questão da possibilidade hoje da internacionalização da prestação de serviços. Quer dizer, hoje, diferente de tempos atrás, o mundo está cada vez mais globalizado e a gente vê muito os arquitetos de fora do Brasil querendo conhecer o Brasil, querendo fazer a sua arquitetura aqui no Brasil. Eu acho que essa iniciativa da ASBEA de levar uma turma de arquitetos para a Colômbia, ela é muito interessante no sentido de fazer com que a arquitetura brasileira seja divulgada num país vizinho e que a gente possa eventualmente vir também a internacionalizar a arquitetura que a gente faz aqui, ou seja, prestar serviço de arquiteto em outros países que não apenas no Brasil. Sérgio. Bom, complementando, concordo com os 2 colegas. Quer dizer, acho que tem um desejo, acho que de todos nós, dessa troca de experiência, dessa troca de conhecimento, e inclusive aprender com o que a gente sabe da Colômbia. Mas com relação à questão da venda de serviço internacional, eu acho que nós temos muito para aprender e é um caminho muito longo a ser percorrido. Eu acho que é um esforço que está se fazendo e eu acho que a gente vai passar algum tempo ainda digamos, um momento preliminar. Eu acho que é muito difícil que qualquer um de nós, os que estão aqui, os outros colegas que vão conosco, que já tenha um plano do que será feito. Eu acho que talvez pela questão da língua, talvez pela questão cultural, questão geográfica, eu acho que tem algumas questões que contribuem para que a arquitetura brasileira ela seja reconhecida fora do Brasil e haja alguma troca, que eu acho que é sempre do mundo acadêmico. A gente ouve muito pouco falar de atuação de arquiteto brasileiro fora do Brasil, como acontece o contrário. A gente tem visto, e todos nós estamos vivendo cada vez mais, a vinda de colegas de fora do Brasil atuando aqui, de serviços que são feitos globalmente, seja no México, na Índia, quer dizer, tem vários escritórios que atuam globalmente,
mas isso é muito incipiente para nós brasileiros, ao contrário. Então eu acho que você começar a entender como é que essa relação pode ser feita com os nossos vizinhos de América do Sul e América Latina, eu acho que é um primeiro passo. E mesmo assim não existe, é muito pouco, a gente ouve muito pouco falar. O que tem às vezes são algumas parcerias com colegas, mas sempre eu acho que surgem muito mais da questão acadêmica do que realmente da questão, digamos, negócio-arquitetura. Então acho que é um bom início. Então a pergunta vem a partir dessa resposta sua, a segunda pergunta vem a partir dessa resposta sua, que é o seguinte, a arquitetura brasileira, inclusive a partir da figura do Paulo Niemeyer e mais de alguns outros, como Paulo Mendes da Rocha e tal, que tem alguns trabalhos, é extremamente bem conhecida e reconhecida e conceituada no exterior. Mas, como vocês mesmos já destacaram, ela não está presente em termos de exportação de serviço, não está presente, né, prestando serviço lá fora, vendendo o seu trabalho. Por que não aconteceu até agora isso? Qual é o empecilho? Quais foram os empecilhos? Você começa com essa resposta? Eu acho que a primeira questão é oportunidade. Quer dizer, em princípio, a classe arquitetônica, ela, por ser uma classe prestadora de serviço, você tem duas formas de atuar. Uma é uma forma agressiva e uma é uma forma passiva. A forma passiva, que é você ficar no seu escritório esperando alguém te procurar e pedir o seu trabalho, eu acho que é o que mais acontece. Quer dizer, a maior parte dos arquitetos atua com a divulgação do trabalho que ele teve ao longo da vida dele. Então, pedem a ele o serviço de arquitetura, ele presta o serviço e ponto final. E esse serviço vai sendo divulgado, e se eventualmente alguém de fora do país gostou do trabalho dele e vem pedir para ele o trabalho dele, ele faz. Mas não é a forma como está se fazendo agora, que é uma forma que eu chamo de agressiva, que é você sair do seu lugar, da sua zona de conforto e ir atrás do trabalho. Quer dizer, você cavar o trabalho, você ir atrás do contratante. Então, acho que essa iniciativa, por exemplo, é uma iniciativa mais institucionalizada e que eventualmente pode vir com o tempo a dar algum tipo de fruto. Marcelo, você concorda, não sei se você concorda, que houve uma acomodação, como disse o Henrique. Agora, por que essa acomodação? Porque a situação aqui era tão boa, serviço para todo mundo, muita facilidade, por que essa acomodação? Eu acho assim, não a acomodação existe, sem dúvida, né? Mas eu acho assim, não é um fator isolado que orienta essa decisão de não ir. Hoje a gente observa que, por exemplo, a Europa está passando por uma crise e muitos escritórios estrangeiros estão vindo para o Brasil em busca de trabalho de outros países emergentes que estão dando certo. O que a gente observa é que essas empresas elas vêm também amparadas muito pelo Estado, amparadas por organismos setoriais, enfim. O arquiteto sozinho ele não consegue promover a exportação dos seus serviços, né? Então eu acho que a manifestação da Apex, que representa o governo federal, como da ASBEA, estruturando essas missões, também é muito importante para a gente, né? O arquiteto, essa acomodação do arquiteto, acaba sendo uma causa natural, porque a própria escola, a própria maneira como se estruturou a escola de arquitetura no Brasil, muito pautada na Beaux-Arts, ela prescinde, ela não tem uma formação do arquiteto também como um vendedor do seu trabalho, né? Simplesmente é muito mais o artista, o criador, do que a pessoa que vai em busca de um trabalho, cria oportunidades. Então eu acho muito interessante ter essa oportunidade de a gente poder fazer essa missão amparada pela Apex, amparada pelas ASBEA. Agora, Sérgio, essa ida agora, essa necessidade também, ou a oportunidade de sair, está sendo muito provocada
pela concorrência que está vindo, ou seja, nós não fomos, eles estão vindo, estão pisando no nosso calcanhar e nós vamos perder espaço em conquistar lá fora, é mais ou menos isso, você diria? Eu não diria que é uma reação assim, automática, quer dizer, eu acho que na média, eu acho que existe o desejo de um arquiteto de aumentar o seu mercado. Eu concordo com o que foi falado aqui, que existe uma zona de conforto, eu diria até quase que uma letargia na nossa área da arquitetura em N aspectos, na verdade, né? Quer dizer, eu acho que a atuação do arquiteto no Brasil é uma coisa muito complicada, né? Em termos de mercado e realmente de posicionamento profissional. E o que eu acho, na verdade, essa questão da internacionalização e a vinda dos arquitetos, e a gente vê o mundo, eu sempre achei curioso, desde a época de faculdade e tudo mais, aí década de 80 e para trás, o fato de que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, e a gente tem, agora começa a ter, mas a gente conta nos dedos os projetos feitos por arquitetos internacionais. E o que a gente sempre tem, infelizmente, a gente tem historicamente, são, com todo respeito, subprodutos da arquitetura internacional vindo do Brasil. Agora que a gente começa a ver que existem arquitetos importantes fazendo projetos. Eu sempre falei que a gente tem uma obra de Cisa Vieira no Brasil, que é um belíssimo museu no Rio Grande do Sul, é uma coisa impressionante. Quer dizer, onde é que estão os portugueses que são, inclusive tem essa questão da língua e da cultura, por que não atuam aqui e vice-versa? Então, pegando um pouco do gancho, eu acho que tem uma questão fundamental na atuação do arquiteto, é que fora do Brasil, não só os arquitetos são apoiados pelos seus órgãos e por seus governos, mas eles também são apoiados pelos developers, pelos incorporadores, pelas empresas dos seus países mães. Não é raro a gente ver que um incorporador venha e prefira trabalhar com um arquiteto que é do seu país ou que já conhece, como empresas também. Isso não é, a gente está vendo isso cada vez mais hoje. Então, esse casamento de quem tem o dinheiro, de quem decide com o arquiteto fora do Brasil é muito mais claro do que aqui. Aí eu acho que volta a questão que é cultural, que o Brasil tem péssimos contratantes. Quer dizer, culturalmente, praticamente não existimos no Brasil. Se você for ver realmente qual a importância que o arquiteto tem no Brasil, no negócio, seja na área industrial, na área de escritórios e tudo mais, é muito diferente do que tem lá fora. Fora do Brasil, o arquiteto é uma peça-chave no sucesso de qualquer empreendimento. Sucesso econômico, inclusive. E no Brasil, me parece que às vezes fica muito nessa coisa do artista e até a visão que se tem de fora, se a gente for falar dos nomes que são conhecidos, isso tudo está mudando. De 10 anos para cá, a gente já nota uma diferença muito grande, inclusive da atuação e de quem é conhecido fora do Brasil. Com todo respeito ao Niemeyer, nós ficamos anos na dependência ou na sombra do que o Niemeyer significava fora do Brasil, que no fundo acaba quase que enveredando com a questão do exótico. Uma arquitetura diferente, bacana, exótica, mas não uma arquitetura que gera negócio. Inclusive a própria atividade do Niemeyer fora do Brasil nunca foi uma atividade da arquitetura com um cunho mais empresarial, né? O Niemeyer, por exemplo, poderia ter tido escritórios fora do Brasil, como os colegas Star Architect hoje têm, e nunca ouvi falar que isso sequer foi cogitado. Então existe uma questão que passa por aí. Quer dizer, quando uma grande consultora brasileira, e tem várias atuando fora do Brasil, quantas delas nos levam junto? Que eu saiba, nenhuma. É isso, então eu vou ficar com você ainda para fazer a pergunta, depois eu quero que vocês interfiram também. Então você acha que nessa questão que nós estamos discutindo, primeiro falta o arquiteto brasileiro, digamos, conquistar mais espaço no próprio Brasil, num nível de influência e de respeito, você diria isso? Eu acho que sim. Basta que ir a vizinhos, Chile, Argentina, e ver como é que o arquiteto atua e como é que atua aqui no Brasil. Se eu não consigo que o meu cliente brasileiro, incorporadora, construtora, o dono da decisão e do dinheiro, tenha uma relação comigo aqui no Brasil que seja uma relação nivelada, como é que eu vou querer que ele me leve para fora? É muito comum o cara ir para fora e contratar o cara de lá. Então acho que começa por aí a questão. Lógico que a gente tem que pensar grande, pensar fora, mas também a gente tem que pensar aqui dentro. É isso mesmo, Henrique? Conquistar primeiro o Brasil? Eu acho que a gente esqueceu de falar um pouquinho dos concursos, né? Que eu acho que os concursos, na verdade, são a chance do arquiteto brasileiro começar a atuar fora. Quer dizer, quando existem concursos internacionais de arquitetura,
num cenário desse, eventualmente um arquiteto consegue vencer esse concurso e começar a atuar fora. Fora o concurso, quer dizer, como que o cara vai sair do Brasil e vai falar, olha, eu existo, eu sou bom, eu sei fazer. Quer Mas dizer, levado por empresas brasileiras, que já estão lá fora. Pois é, mas é a questão difícil. Quer dizer, por que a empresa brasileira vai levar, sendo que, assim, de cara, o arquiteto brasileiro que trabalha fora, ele tem que se associar a alguém local, sempre. Tá certo? Por quê? Por causa da legislação, tá certo? Por causa às vezes, de problemas culturais ou mesmo técnicos, tá certo? De tecnologia da construção, materiais, enfim. É recomendável que se associe a um arquiteto local. E o empreendedor, via de regra, ele quer encurtar o caminho, quer dizer, o cara vai dizer, por que eu vou levar o meu arquiteto, sendo que tem bons arquitetos naquele país, tá certo? Então eu acho assim, a possibilidade de você ganhar o mercado fora, eu acho que passa muito mais, assim, você tem que dizer, eu sempre digo isso no escritório, a gente tem que ser imprescindível. Você não pode ser um arquiteto que é mais um, então assim, tanto faz, eu posso contratar qualquer deles e também esse cara, não. Eu preciso contratar esse cara porque esse cara é melhor que os outros, ele dá soluções melhores, sei lá, ele tem uma eficiência melhor de projeto, ele tem mais criatividade, qualquer que seja o trunfo dele. Então eu acho que se for para contratar iguais, o cara vai pelo caminho mais curto. Marcelo. Bom, eu concordo com todas as colocações. E para completar, eu queria que você disse, por que então o brasileiro participa tão pouco de concurso? Que eu entendi que o Henrique... Olha, não é bem assim. Até participa de concurso. O problema é que os concursos são muito raros no Brasil. A gente vê que teve vai ter no ano que vem a Copa do Mundo e não teve nenhum concurso para fazer um estádio nesse país. Quando a gente sabe que... Mas eu digo de concursos estrangeiros. Sim, mas esses concursos geralmente são estrangeiros, são concursos abertos e tem que ter uma reciprocidade. Se você faz um concurso para fazer um estádio e abre isso para o mundo também facilita mais alguns. A gente participa de alguns concursos fora, né? A gente está sempre atento a sites que viabilizam o concurso, mas assim, realmente é muito complexo esse fazer um concurso fora. Mas eu acho que é um caminho, concordo com o Henrique, é um caminho fantástico para a gente poder entrar dentro de um país com um projeto. Mas eu acho que tem uma coisa que é o que eu falei no começo da zona de conforto. Quer dizer, quando você está com o escritório atuando no país, o mercado é bom. O mercado está bom, você está no seu limite da produção e você vê um concurso, quer dizer, um concurso é um investimento que você tem que fazer. Você tem que deslocar uma equipe, você tem que parar uma produção X para se concentrar naquilo, você tem que vencer e daí sim você vai ganhar o trabalho. Então, existem muitos escritórios que tem vamos dizer, esse costume de participar de concurso, que não é o nosso caso. O nosso escritório raramente participa de concurso. O que eu acho até que é um erro. Eu acho que deveria participar mais, eu acho que é importante até para você divulgar o seu trabalho e conseguir trabalhos interessantes de repercussão. Mas é um negócio que depende muito de iniciativa própria, sabe? De você participar desses concursos internacionais que existem e depois conseguir vencer, né? Agora, eu insisto nessa questão da venda casada, vamos usar essa expressão. Você fez algumas observações, viu, Henrique? Mas o que você percebe é o seguinte, o investidor estrangeiro lá, ele não fica pensando nisso, não, eu já vou contratar o cara do Brasil porque ele já está acostumado com o meio. O investidor estrangeiro, ele traz o profissional dele, normalmente, não é isso que eu entendo? Sim, aliás, isso não é só na área. Geralmente ele traz um player e tropicaliza o projeto. Não é só na área de arquitetura que acontece isso. Publicidade acontece isso.
nos meios de comunicação hoje acontece em qualquer área. Agora, por que essa recíproca não existe? Então, Ou seja, por que as empresas brasileiras que já estão entrando, inclusive em construção civil, estão entrando em moradias de cunho social lá fora, não fazem o mesmo? Eu acho que foi muito, pegando um pouco do que o gancho do que o Henrique disse, eu acho que essa questão de você ser essencial. Quer dizer, eu acho que a grande dificuldade, é lógico que isso é uma opinião minha, não quer dizer que seja a verdade, mas o que eu vejo da relação do arquiteto com o seu contratante, no Brasil existe essa questão. Eu não sinto que para o contratante brasileiro, seja a construtora, seja o cliente final particular, seja a empresa, seja o incorporador, seja a rede de supermercado, quem for, eu não sinto que a gente é tão fundamental, essencial quanto é lá fora. Isso por experiência até trabalhar fora do Brasil. Isso. E aí é que eu acho que a coisa complica, porque se eu não sou essencial aqui, por que eu vou ser essencial lá fora? Eu até estava conversando outro dia, de 2 projetos que eu tenho fora do Brasil, na América Latina, um na Argentina e um na Colômbia, feitos para o mesmo cliente, projetos feitos aqui no Brasil, executados com parceria com 2 parceiros de Argentina e Colômbia, para o mesmo cliente, que é um cliente que eu tenho há bastante tempo, que é a Unilever. A Unilever é uma multinacional europeia, sede da América Latina aqui em São Paulo, e aí acontece exatamente essa questão, quer dizer, eu sou contratado para fazer projetos fora do Brasil por eles que estão aqui. Então, porque existe uma relação e existe uma história de sucesso de empreendimentos feitos aqui no Brasil com eles, que me levam que levam ao meu cliente a pensar exatamente isso. Eu vou contar com a expertise desse cara fora para me ajudar. Isso é um caso raríssimo, na verdade. Outros clientes que eu tenho jamais passaram pela cabeça, que atuam fora do Brasil também, jamais passou na cabeça deles que isso pudesse acontecer. Então eu acho que essa questão da gente ser fundamental na relação projeto-construção que é mais complicado, né? Isso que eu acho que é delicado. Você dizer, Marcelo, diga. E aí ser fundamental, eu entendo, é uma questão cultural no Brasil, né? A profissão de arquiteto aqui, ela passou por vários problemas. A gente tem problema de representatividade de órgãos, dos mais diversos órgãos. O próprio de agora. O CAL, só agora foi feito um Conselho Regional de Arquitetura. Antes a gente estava atrelado a um Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então as pessoas não sabiam bem onde começava o trabalho do engenheiro e onde terminava o trabalho do arquiteto. Então, a gente também não tem essa coisa tão estruturada como tem em outros países, onde a arquitetura é um bem cultural, é um bem valioso, é uma coisa que vende o país, vende a cidade. Por exemplo, a gente vai para Bogotá e eu sei que fizeram grandes bibliotecas com ótimos arquitetos lá. Isso vende o país, o pessoal vai lá ver essas bibliotecas. Né? Aqui não tem essa cultura. A gente é muito mais um prestador de serviço de projeto, que é como o mercado vê muito a gente. Então, isso passa por todo o processo. Acho que a ASBEA é fundamental nesse sentido de criar todo esse clima, essa missão disso, mas assim, tem um longo percurso a ser conquistado internamente para a gente poder se vender, primeiro, se estruturar aqui no país, ter a nossa profissão mais valorizada como um elemento cultural que vende o país, para depois poder ser valorizado lá fora. E aí, sem dúvida, as empresas vão levar, porque elas vão ver que isso faz parte agrega valor na obra dela, né? Sem dúvida. Quando isso acontecer, sem dúvida, a gente vai para fora. Agora, vou começar com o Henrique. Claro, a imagem já falamos da imagem da arquitetura brasileira, limitada a essas coisas. Agora, hoje, para você ir lá para fora, qual seria, digamos assim, o mote, o chamariz? Que se eu vou vender a arquitetura brasileira lá fora, o que? A criatividade, qual seria, na visão de vocês, o que mostrar, o que levar numa missão dessa e em outras, de fato? Henrique? Eu acho assim que eu volto a insistir na coisa de ser essencial, de ser imprescindível e de você conseguir fazer alguma coisa que outras pessoas não conseguem fazer tão bem. Eu acho importante, voltando um pouquinho na conversa, a história do porquê que as empresas, você perguntou por que os caras vêm para cá
e se coloca e não vem, não contrata o local, né? Muitas vezes, tem uma questão meio colonialista, sabe? Colonizadora. Quer dizer, os caras que vêm para cá são muito mais o país mais desenvolvido, mais estabelecido, no quintal mais simplório da América Latina. É a mesma coisa, assim, é muito, guardadas as proporções, é muito mais difícil o cara sair do Brasil e se colocar em Nova York do que o cara sair do Brasil e se colocar, por exemplo, num país africano, eu acho, entendeu? Por quê? Porque se uma Odebrecht está fazendo um monte de vilas, sei lá, na África, né, e contrata um escritório brasileiro para resolver, porque ele fala, não, é mais fácil do que eu achar lá uma pessoa que eu vou confiar e vou fazer. Mesma coisa o Unilever. O Unilever chega e fala assim, pô, eu tô lá no Brasil, tem um cara bom que me atende, já fez coisa para mim, sabe o que eu quero. Pô, eu vou pegar gente que eu não conheço nos outros países, é muito mais fácil, ele encurta o caminho dele, tá certo? Então eu acho assim, essa coisa de ser imprescindível, por que um arquiteto brasileiro vai ser imprescindível em Nova York? Tá certo? É uma pergunta que se faz. O que você tem a mostrar lá que os caras não fazem bem ou fazem pior que você? Então, eu acho que assim, respondendo a questão, eu acho que tem uma coisa, claro, da criatividade, eu acho que tem uma coisa da eficiência projetual, né, de como, porque uma coisa é a criatividade, você fazer o estudo preliminar, ficar lindo, outra coisa é você viabilizar isso e transformar isso num projeto executivo, viável, com custo correto, com qualidade, quer dizer, você juntar tudo isso, você tem que provar que você é imprescindível para esse mercado que você está indo visitar. Então, no caso agora, a gente vai lá para Bogotá e para Medellín, você tem que mostrar o que você sabe fazer, como que você faz bem feito, e ele que vai te julgar e falar, pô, esse cara, de repente, vai me atender melhor do que as pessoas que eu estou acostumado a contratar aqui. Posso só emendar? Pode, claro. Eu acho que essa questão de ser imprescindível, de ser necessária, ela tem várias leituras também, né? Porque eu acho assim, até por uma questão de língua, a América Latina, nós estamos falando aqui Brasil em relação à América Latina, a América Latina em si, ela já tem um trânsito muito grande de arquitetos entre eles. Tem escolas de arquitetura fantásticas na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, e eles trabalham entre eles, talvez por facilidade da língua, mas eles já têm uma cooperação que às vezes é acadêmica, que acaba virando uma cooperação comercial. E o Brasil fica muito a par disso, muito à margem disso por uma série de problemas, mas também tem a língua e uma série de coisas. Mas eu acho assim, é interessante como o conjunto dos países latinos de língua espanhola veem o Brasil. O Brasil é um pouco o país poderoso, o país mais rico, e talvez eles tenham, eu não digo chegar na Colômbia como o imperialista, porque acho que não é o caso, mas assim, sem dúvida eles vão ver os escritórios do Brasil como escritórios bem estruturados, né, pelo menos de São Paulo, do Rio de Janeiro, bem estruturados, que podem trazer talvez alguma parceria de informação e sistemática de funcionamento do escritório, alguma associação de concurso. Eu não sei, eu acho que tem outras leituras de associações e parcerias que acabam transcendendo um pouquinho aquela necessidade comercial dele. E é claro, a gente tem algumas particularidades aqui em produção de arquitetura. Por exemplo, a parte de arquitetura de habitação de interesse social no Brasil, ela acaba ficando grande, não é de qualidade, mas é grande, mas tem uma parte que é de qualidade. E talvez isso interesse muito eles, que eles estão também num processo disso, né? Mobilidade urbana, as experiências que tiverem de transporte público aqui, ou que tem lá, que talvez interesse para a gente. Não sei, eu vejo muito pela troca.
Que a gente pode estabelecer uma troca e uma discussão nesse sentido, que não vai ser também tanto a necessidade porque o cara é o melhor, mas talvez uma troca de algumas particularidades de cada país que dá para fazer essa troca. Eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante. Pelo menos eu vou lá com esse intuito de ouvir e tentar ser ouvido, né, fazer essa troca. Henrique, o que você apresenta? Bom, eu Sérgio. Sérgio, desculpa, Sérgio. Eu acho quer dizer, é uma questão complexa. Ó, a gente não, de novo, eu acho que é impossível para um arquiteto de atuação média, né, pegando nós três aqui e vários outros colegas, não sei se tem alguma exceção, não existe empresas de arquitetura no Brasil que tenha uma estratégia absolutamente montada, agressiva, de internacionalização, vou conquistar esse mercado, aquele mercado. Pela realidade nossa da nossa atuação, a questão da arquitetura ser discutida, por exemplo, como num fórum como esse, é muito novo no Brasil. A geração que vem depois da nossa, de arquitetos, a gente tem, nunca vi tanto arquiteto bom como a gente tem no Brasil hoje. Quer dizer, existe até o mercado imobiliário em São Paulo, descobrindo nichos muito interessantes de produção de arquitetura de ótima qualidade, que não existia. Né? Isso, a gente voltar 20 anos atrás, na época que eu me formei, o que a gente tinha de trabalho era muito pouco, tanto que eu saí do Brasil, fui trabalhar 4 anos fora do Brasil, na Europa, numa época que todo mundo saiu do Brasil. Hoje é um pouco diferente. Eu acho que essa conversa não vai ser a mesma daqui a 10 anos, certamente, muito por causa da questão interna para fora. Hoje se discute muito a nossa questão da atuação, o CAL está aí, que é uma coisa que a gente ficou anos e anos, gerações brigando. Então acho que as coisas estão mudando no Brasil e isso vai se refletir até nessa questão da atuação fora do Brasil. E aí eu coloco outra provocação, que os arquitetos, pelo menos a minha formação na USP e em geral, a gente tem uma formação humanista e eu acho muito pouco provável que hajam arquitetos brasileiros com uma visão colonizadora. Né? Assim, a gente sempre, eu sou assim, quer dizer, na hora que eu estou indo para a Colômbia, assim como o Marcelo falou, eu estou muito mais pensando na troca que eu vou ter, no que eu vou aprender e de poder ter uma colaboração, mas também trazer algo de fora, do que chegar lá e entrar lá e conquistar o mercado e lucratividade. Isso eu acho que a gente não consegue fazer isso. Faltou essa matéria. A gente não faltou essa matéria na faculdade. Então, a gente também não pode fingir o que a gente não é. Porque a gente vai ser o pior dos mundos. Porque a gente não tem esse approach, digamos, meramente de mercado. A gente não sabe fazer isso. Uhum. E aí, essa questão também concordo. Assim, até que ponto a gente é fundamental, até que ponto a gente é essencial para esse tipo de atuação. E talvez a gente não queira também. Então, isso também é bastante delicado. O que a gente quer da vida? Acho que passa por aí. Eu acho que tem uma coisa interessante, que assim, existe o IAB e existe a ASBEA. Então, por aí já começa a questão assim, o que é o arquiteto? Quer dizer, a gente, quando se formou, eu sou de uma geração um pouquinho anterior deles, mas na FAO, do final dos anos 70, 80, era uma coisa feia você falar em ser empresário, sabe? Não é bacana você ser um escritório de arquitetura. Pegava mal, né? Então, o bacana é você ser aquele arquiteto do ateliê, que é muito criativo, muito bacana, não sei o quê, que vive de muitas ideias, mas você criar uma empresa, você ter funcionários, você ter uma estrutura, não é um valor, né? E essa eu acho que é um pouco a diferença da atuação da ASBEA para o IAB. Né? O IAB é um conjunto de arquitetos, tanto faz se o cara tem escritório, se o cara é autônomo, o que ele faz. A ASBEA não, é uma associação de escritórios de arquitetura, quase que de empresas prestadoras de serviço de arquitetura. Então, a iniciativa hoje, né, de ir atrás, é uma coisa assim que você tem hoje no Brasil algumas grandes empresas de arquitetura, escritórios grandes, consolidados e tal. Mas é uma minoria, são poucos. Né? A grande maioria está ainda nessa outra fase de escritórios pequenos, ateliês e tal. Que tem muitas vezes
uma produção muito maior, não, muito melhor do que esses grandes escritórios, sabe? São pequenos nichos de bons arquitetos que têm produções excelentes. Agora, como você junta esses dois grupos, né, no mercado mundial é que é a grande questão. O seguinte, a escolha da Colômbia para a primeira viagem tem essa nova fase desse programa Beauty by Brasil, tem algumas explicações. É a oportunidade. A Colômbia é um país, talvez, um dos que está mais crescendo na América Latina, um dos países que mais evoluiu, PIB crescendo na média de 5%, né, pacificado, mais ou menos pacificado em questões políticas e tal. Então, se explica bem. Mas a proposta da Asbeia é fazer outras viagens, né, posteriormente, dependendo muito do sucesso desta. Eu pergunto a vocês o seguinte: quais os países que vocês apresentariam ou que vocês entendem que são os mais atraentes no momento para essas prospecções da arquitetura brasileira para se internacionalizar? Bom, é lógico que por proximidade e por uma questão, apesar de que a gente tem uma história de estar de costas para a América Latina, aliás, fazendo parênteses dessa questão do porquê o Brasil, que é o maior país da América Latina, não trabalha com a arquitetura dos seus vizinhos, não é só a arquitetura, em tudo, acho que fora a música, né, que talvez seja o bem brasileiro mais internacionalizado, mais exportado e bem cultural, que tem valor e tudo mais. De resto não tem atuação de nada. O Brasil não existe na relação dos seus vizinhos. E se de fato os arquitetos de língua espanhola transitam da Venezuela, México, Uruguai, Paraguai e etc., não existe isso. Também é uma coisa muito nova. Essa interligação que existe entre arquitetos brasileiros e latino-americanos também é bastante recente, fora o mundo acadêmico. Então, eu acho que tem essa questão de cara. A gente não é que o arquiteto brasileiro não convive com os nossos vizinhos. Nenhum brasileiro convive com o vizinho nenhum. A gente ficou centenas de anos virado para a Europa, falando uma língua esquisita que eles não falam e isolado, né, olhando para o nosso umbigo, talvez pelo tamanho do Brasil, etc. Então, eu acho que de cara a América Latina é o primeiro mercado que tem que se olhar. Existem questões de facilidade logística, essa coisa toda, inclusive da própria língua, quer dizer, é muito mais fácil a gente falar um bom e respeitoso portunhol ou falar propriamente espanhol do que sair por aí tentando vender projetos em outros lugares. E acho que a África, logicamente, é um mercado, como já houve missão, eu acho que é um mercado que tem que ser visto com bastante cuidado, porque com relação à África, apesar de eu nunca ter feito um projeto na África, pelo que a gente sabe e já visitou, etc. e tal, existe uma facilidade do africano receber o brasileiro que às vezes é mais fácil do que um americano, por exemplo, ou um europeu. E aí eu acho que aí depende um pouco de nicho. Quer dizer, falar do Oriente Médio como um potencial, sim, tem projetos acontecendo lá. A China, sim, acontece projeto lá, os Estados Unidos também. Mas aí é uma questão. Daí são realmente nichos, né? Pensar que a gente vai sair, por exemplo, fazer projeto em Dubai, é um tipo de escritório, o Henrique está dizendo que existem de torres corporativas de altíssimo nível, existe isso, mas aí seria mais esse pessoal, você não vai adiantar pegar escritório pequeno para ir para Dubai e fazer prédio ou shopping center para investidor árabe. Eu acho que aí não funciona. Mas, no geral, eu atacaria, logicamente, a América Latina e teria muito olho para a África, que é o mais próximo, na verdade. Henrique, não invadir a praia do primeiro mundo? Não é questão de invadir, mas eu acho que... Primeiro, essa questão de primeiro mundo agora já está meio... Qual o primeiro mundo sobrou, né? No mundo sobrou. Porque, exatamente, a Europa toda, a gente lá no escritório já passaram alguns arquitetos europeus, tipo portugueses, espanhóis, gente que vem a São Paulo porque não tem trabalho no país deles, e são excelentes profissionais, né? Que já trabalharam conosco e houve uma troca muito interessante, cultural, arquitetônica, enfim.
Então eu acho assim, se eles locais não conseguem trabalhar, quanto mais nós irmos para lá buscar o mercado deles, né? Mas às vezes eu penso um pouco no leste europeu, antigo leste europeu, que eventualmente haja, não conheço, mas fica me passando assim uma parcela da Europa que eventualmente possa se interessar pela arquitetura brasileira. E eu concordo muito com o Sérgio essa questão da América Latina, porque a América Latina é tão próxima e ao mesmo tempo tão esquecida pelos brasileiros, né? Os brasileiros, eu acho que tem uma postura meio blasé, assim, meio colonialista, de que nós somos o Brasil e o resto é o resto, né? E eu acho que vale uma coisa de conhecer, né? De conhecer melhor. Então, essa viagem para a Colômbia, eu acho que tem muito isso, assim, da gente ir menos como vendedor de arquitetura, né? Mas muito mais como assim conhecedor da arquitetura local e ver eventuais parcerias, eventuais trabalhos conjuntos que possam surgir dessa visita. E você, Marcelo, quais países? Bom, eu acho que a gente está iniciando um processo bem interessante pela América Latina, visitando a Colômbia. Eu concordo tanto com o Sérgio como o Henrique. Eu acho que a gente deve continuar, porque assim, eu reitero o que eu coloquei, no sentido de a gente não ir mais muito com o ímpeto nessa primeira missão, o ímpeto de tentar vender o nosso serviço no primeiro momento, mas assim, como estabelecer parcerias mais duradouras. Eu acho que isso pode ser ampliado pela América Latina. Um case interessante, um lugar que a gente poderia ir é o Peru, que tem é um país também que está crescendo muito, tem fazer o roteiro do ceviche, né? Colômbia, Peru e teve lá no Chile. Mas eu acho assim, eu acho que isso depende, eu acho que essa missão ela teria que ser ampliada, né, com o apoio da Apex, das BEA, e a gente realmente fazer uma série de escalas em vários países da América Latina, estreitando essa parceria, que eu acho que, às vezes, você colocou o âmbito acadêmico, às vezes também o âmbito acadêmico, os Estados Unidos faz muito isso. Eles convidam uma série de arquitetos do mundo todo para darem aula lá, e eles estruturam um negócio pelo lado acadêmico. Então, a diferença do americano é que a atuação acadêmica visa geração de negócio, no bom sentido. Eu não tenho nada contra, até o Henrique falou uma coisa importantíssima, eu também sou de uma geração que falar de arquitetura como um negócio era um crime. Isso é uma coisa muito arraigada, pelo menos até a minha geração. Sem dúvida. Que é um problema, porque na verdade eu sempre sonhei viver de arquitetura. E eu consegui, desde que eu me formei, viver de arquitetura. Aliás, antes de me formar, eu sempre vi tudo que eu tenho é de arquitetura. Eu não sou filho de arquiteto, de família, nada. Assim, eu comecei uma coisa do zero e quando abri meu escritório em 97, foi muito claro que nós iríamos abrir um escritório que era para ser uma empresa um pouco espelhada na experiência que eu tive na Europa. Que é uma coisa como qualquer outro emprego, como é dentista, como é advogado e tudo mais, é um arquiteto. O cara faz uma coisa, ele vai lá, ganha salário, recebe todo mês, o cliente paga. Essa relação que no Brasil é uma coisa que não era tão normal, né? A gente recebe de vez em quando, paga de vez em quando dá, quer dizer, uma coisa que acaba sendo muito amadora. Então isso que eu acho que também muda, né? Tem mudado. Como eu estava falando, essa questão do lado acadêmico, essa parceria, esse estreitamento, ela tem que ser vários âmbitos para a gente começar a criar esse hábito de frequentar mais os países da América Latina, porque são os mais próximos, estão vivendo situações de desenvolvimento econômico similares ao Brasil, tem mercado, passaram talvez por várias dos países passaram por situações similares ao Brasil. Eu acho que a gente também teve um momento de fechamento no movimento na época do regime militar, que esse país se fechou aos outros países, também a gente não conta isso, né? Sim, claro. Todos os países da América Latina estavam fechados por conta de um regime autoritário, e agora eles também estão saindo desse regime autoritário, e a gente
se na época a faculdade de arquitetura nossa ela era um pouco coibida, a gente acabava tendo um viés mais artístico, mais de ateliê, também era uma questão de um momento político-econômico que não tinha uma atuação tão grande. Então eu acho assim, eu espero que isso seja o início de um processo maior em toda a América Latina, né? Ou pelo menos alguns países da América Latina que sejam mais significativos. Olha, nós estamos caminhando para o fim, então eu vou fazer uma pergunta para os três, uma resposta mais ou menos rápida. Vou inverter agora a questão. Como é que vocês veem, como é que vocês estão recebendo o oposto, a vinda de profissionais estrangeiros para o Brasil, não só individualmente, o profissional, o arquiteto em si, mas também já de escritórios brasileiros. Marcelo. Eu acho assim que é muito interessante a vinda, né? A gente tem que estar preparado e acho que esse preparo também tira a gente de uma inércia, às vezes um pouco acomodada. A gente tem que se profissionalizar mais porque o pessoal vem, mas quando eles vêm, tem os lados prós e contras, né? Eles também imprimem uma situação de honorários melhores, né? A gente tem que se organizar mais enquanto escritório de arquitetura, se profissionalizar mais, não para impedir a vinda, mas para poder competir de igual. Então hoje a gente tem um CAL, tem organismos ao qual a gente pode recorrer para estar mais profissionalizado para competir de igual aos escritórios. Se a gente quer vender nosso serviço, a gente tem que estar preparado para também receber os serviços de escritórios que vêm de fora. E eu acho que a Apex também pode fazer esse caminho de ir de volta, né? Ela patrocina a nossa venda de serviços, mas ela tem que patrocinar também a gente se estruturar mais aqui no Brasil, seja por patrocinar, valorizar concursos ou criar concursos de arquitetura ou outras coisas, mas ela também tem que estruturar o arquiteto, o escritório de arquitetura, para ele estar preparado para isso. Nesse sentido, vender a arquitetura também como um bem cultural. É um pouco que nem a música, alguma coisa assim. Henrique. Eu acho excelente a vinda de arquitetos de fora, pelas mesmas razões que o Marcelo falou. Eu acho assim que a competição ela é salutar, no fundo é isso. Sem dúvida. Se você tem, que nem teve o concurso lá do Miss do Rio de Janeiro, que foi ganho por um escritório americano. De Lee Scofield, né? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa assim, foram ótimos os trabalhos apresentados pelos escritórios brasileiros, mas, enfim, venceu um escritório de fora. Você vai dizer, é muito bom. O projeto é bom, Muito o que você vai fazer? Sabe? O projeto é bom, os caras ganharam e a gente tem que aplaudir. Eu acho que, da mesma forma, fazendo uma comparação, quer dizer, quando você é daqui do centro de São Paulo, né, do centro financeiro do país, e você atua numa cidade menor, num município menor, né? O cara do município menor fala, pô, olha os caras vindo ali lá de São Paulo querendo se impor aqui, né? Não é isso. No fundo, é a velha história da competição. Quer dizer, você quer fazer o melhor. Então, se você faz o melhor numa cidade menor do seu próprio país, por que um outro cara de fora não pode fazer melhor que você vindo de um outro país? Então, eu acho que a gente só ganha com isso. Certo. Bom, eu acho que não tem muito o que dizer. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que eu sou um defensor, acho fundamental que venham os escritórios, para não ficar essa coisa só da gente pegar um arremedo do que é feito no mundo desenvolvido, que venham os grandes escritórios, porque tem muita gente boa fora do Brasil, excelentes arquitetos. Eles aqui valorizam o nosso trabalho. Porque, de novo, como eu falei, é um absurdo uma cidade como São Paulo não ter projetos de grandes arquitetos. E não tem, a gente ainda não tem isso. E ao ter projetos de grandes arquitetos que atuam globalmente, São Paulo entra no mapa. E a gente, por mais que a gente finja e que ache, a gente não está no mapa ainda, né? Então a gente tem uma grande cidade, um grande país que é meio esquina do mundo. E para entrar no mercado, a gente tem que também abrir as portas. Eu brinco que não existiria a bossa nova se o jazz não tivesse entrado no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que essa maneira da gente querer atuar
mas defender a nossa rocinha aqui... reserva de mercado, né? Reserva de mercado é no mínimo pobre de espírito. Né? Agora, tem o lado ruim que é desleal, como tudo tem um lado ruim, mas eu acho que a gente tem que... Eu sou favorável ao risco Sim. do que ficar nessa letargia que a gente tem ficado nas décadas daí de atuação passada. Está certo. Olha, Sintonia Urbana desta quarta-feira chegou ao fim. Nós voltaremos a falar da missão que a ASBEA, junto com a Apex Brasil, estão promovendo na Colômbia para mostrar a arquitetura brasileira em outro programa. Obrigado, Marcelo Barbosa. A gente que agradece. Obrigado, Henrique Rainar. Obrigado e obrigado, Sérgio Coelho. Obrigado. Boa tarde. Sintonia Urbana volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 13 horas.